paz do Senhor, irmãos. Gostaria de fazer essa devocional hoje com os irmãos. Ela está em Romanos, capítulo 12, versículo 1. E diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, amados, aqui, nesse versículo, ele nos ensina muito a respeito de uma verdadeira adoração, de um verdadeiro culto a Deus. A palavra do Senhor aqui diz que Paulo, ele orava pelos irmãos em Cristo Jesus. E ele tinha um objetivo por esta oração, meus amados. Paulo, ele em 1 Coríntios 10:33, ele diz: Porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos. Paulo, ele se preocupava com aqueles irmãos, ele se preocupava com a salvação daqueles irmãos. Então ele diz: rogo-vos, eu oro, pois, irmãos, e ele orava pela misericórdia de Deus, que a misericórdia de Deus alcançasse esses irmãos verdadeiramente fossem transformados em Cristo Jesus, as suas vidas realmente fossem transformadas, eles deixassem aquele velho homem, aquela velha natureza, para viver agora uma vida em Cristo Jesus, uma vida de filho de Deus, como verdadeiro filho de Deus. Então ele ora por esses irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que esses irmãos, de fato, eles se apresentem diante de Deus com o vosso corpo por sacrifício vivo. Quando nós, assim como Jesus é o grande exemplo de tudo isso, Jesus, ele foi o sacrifício vivo. Jesus, ele foi sacrificado pelas nossas vidas. Ele morreu por nós. Jesus, ele pagou o preço dos nossos pecados ali na cruz do Calvário. Através de Jesus Cristo, agora, através do sangue de Jesus, nós temos uma nova aliança com Deus. Agora, através de Jesus Cristo, nós temos a presença de Deus diante dos nossos olhos, o livre acesso a Deus. Então, Paulo, ele está rogando, ele está orando por aqueles irmãos, pela misericórdia de Deus, para que aqueles irmãos vivessem uma vida agora também de sacrifício, uma vida sacrificial, uma vida de renúncia. É uma vida onde você já não importa mais com o seu eu, com os seus desejos, com as suas vontades, mas agora o seu grande desejo é fazer a vontade de Deus, é viver conforme aquilo que Deus quer que você seja, uma bênção, uma vida transformada em Jesus. E quando nós renunciamos o nosso eu, amado, quando nós renunciamos à nossa própria natureza, quando nós pegamos a nossa cruz e seguimos a Jesus, nós estamos demonstrando o verdadeiro amor que nós sentimos por Deus, que nós sentimos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ainda Paulo diz: oro pelas misericórdias de Deus para que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo. A palavra do Senhor é clara, diz: sejais santos, porque eu sou santo. Sedes santos, porque eu sou santo. Então, amados, uma vida de santidade, e uma vida onde há renúncia, onde não há conformidade, onde nós não conformamos com as coisas deste mundo, mas agora nós buscamos as coisas de Deus, onde agora nós vivemos uma vida de santidade, uma vida na fé, uma vida exercitando a nossa fé, uma vida exercitando uma vida santa diante de Deus. Isso tudo é agradável a Deus, e isso tudo é verdadeiramente um culto de adoração, um culto racional a Deus. Paulo ainda diz em 1 Coríntios: sendo assim, suplico-vos, imploro,
sejam meus imitadores. Amados, será que nós podemos, como discípulos, falar isso? Sede meu imitador? Imite a vida que eu tenho levado. É isso que Paulo falou. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos ser imitadores de Cristo e nós não devemos ter vergonha alguma, nós não devemos ter motivo algum de falar para outro, olha, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Como tem sido, meu irmão, a sua vida com Cristo? Aqui, fazendo uma aplicação prática desta palavra, como tem sido a sua vida como discípulo? Que tipo de discípulo você tem sido? Você tem rogado pelos seus irmãos? Você tem orado pelos seus irmãos, pela sua igreja, pela sua família? Você tem buscado a Deus em oração? Você tem rejeitado as coisas deste mundo, as maravilhas, os prazeres deste mundo, os manjares deste mundo que só levam à destruição? Paulo, ele estava aqui comprometido com a salvação daqueles irmãos. Então ele diz, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos. Então, meus irmãos, o que eu tenho para lhe dizer no dia de hoje, meus amados? Não deixe que nada, que absolutamente nada, venha a ser obstáculo para a sua salvação. Não deixe que nada, amado, venha trincar o seu relacionamento com Deus, venha quebrar o seu relacionamento com Deus. Não deixe que coisa alguma venha competir com a sua salvação. Deixemos os obstáculos de lado, deixemos os obstáculos para trás. Se esse obstáculo é uma amizade, cuidado com as amizades, cuidado com os colegas até mesmo de trabalho, cuidado com aqueles que maldizem as coisas do Senhor, com as bocas mentirosas, que profanam o mal, que falam a respeito do mal, que falam de malícias, piadas sujas, coisas todas que desagradam a Deus. Amados, deixe tudo aquilo que possa vir a competir, tudo aquilo que possa ser obstáculo em sua vida para uma vida santa, uma vida de santidade, uma vida onde nós devemos procurar o alvo, e esse alvo é Cristo Jesus. Se tem alguma coisa que faz com que nós desviemos este olhar, que desviemos o olhar de Cristo, então nós devemos rejeitar, deixar para trás, para que isso não venha crescer em nosso coração. Mas que o que venha crescer em nosso coração é cada dia mais a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso amor em Cristo Jesus, convictos da nossa salvação, e que essa nossa salvação é somente pela graça de Deus, é somente porque Deus nos alcançou. Nós vemos aqui que a oração de Paulo, ele orava pela misericórdia de Deus, para que aqueles irmãos vivessem uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia, para que aqueles irmãos vivessem uma vida santa, para que aqueles irmãos vivessem uma vida agradável a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém.